Pode tirar, mano. Se você quiser, você que sabe. Tá bom. Deixa eu abrir aqui o Canva. E aí vocês me falam aí se vocês estão vendo. Se tá em tela cheia, se não tá. Podem me comunicar aí. Vitor, Oi? tá em tela cheia aí? Oi? Tá em tela cheia aí a apresentação? Tá em tela cheia. Perfeito. Perfeito. Eu só não vou conseguir aceitar a galera que entrar agora, porque eu tô nessa tela cheia, e aí eu não consigo voltar, só se eu tirar aqui da tela cheia e voltar aí no navegador. Mas eu vou fazer isso a cada 5 minutos. Então, vamos lá. Eu vou ser breve na minha parte aqui, porque é um paper, né? Um paper é um artigo pequeno de uma página só. Então, só para a gente dar a introdução, bem-vindo a todos, né? Bom dia a todos. Bom dia. Vamos dar início ao nosso primeiro grupo de estudo do ano de 2026, grupo de estudo Reabdor, que também pode ser conhecido como Comunidade Reabdor, onde a gente vai tentar explorar ao máximo nessas discussões, esses estudos de forma mais didática, 2 artigos. Mas nada impede que tenha também algo relacionado a capítulo de livros, ou até mesmo um livro ali interessante que a gente queira ler, né? Tipo um clube do livro. Hoje a gente vai iniciar a nossa série Ciência da Dor na Prática, que é o nome da série 2 artigos da JOSPT, tá? A JOSPT é um jornal aí, uma revista muito conceituada, onde ela traz várias discussões, vários conteúdos que ajudam a gente na nossa prática clínica. Então, sem mais delongas, para a gente não demorar tanto, porque ainda tem outros artigos, a gente tem aqui a nossa série de 8 artigos da JOSPT. Eu vou começar falando sobre essa primeira aqui, onde eu vou introduzir o assunto, né, ciência da dor na prática clínica e como que a gente pode colocar essa ciência da dor dentro da nossa reabilitação, tá? Em seguida, nós vamos ter aí a apresentação da Amanda com o que é neurociência, parte 1, e a apresentação do Vitor, o que é neurociência, parte 2, tá? São conteúdos bem didáticos, a gente deu uma ajustada ontem, e podem ficar tranquilos, porque se vocês não leram, tudo que eles vão apresentar está dentro do artigo, está dentro do paper, tá? E aí eu indico que assim que terminar essa live, terminar essa discussão, perguntem e também leiam. Por exemplo, esse artigo aqui que eu vou apresentar tem uma página só. Eu acredito que é só uns 10 minutos de leitura. Os 2 outros papers têm, eu acho que 2 a 3 páginas, então dá aí um máximo 20 minutos de leitura. Então é algo bem simples de ler, tá bom? Depois desses 3 artigos de hoje, nós vamos pular ali para os artigos de sensibilização periférica, sensibilização central, 1 e 2, tá? Para a gente explicar aí direitinho o que é isso. A gente ainda vai definir a data, tá? Não tem ainda definida. A gente vai falar no grupo. Depois disso, a gente fala sobre modulação condicionada. O primeiro paper aqui vai falar o que é essa modulação condicionada, como que ela funciona. E o segundo paper aqui, a parte 7, vai falar como que a gente mede ou mensura essa modulação descendente da dor, ok? E só tirar aqui e aceitar a galera que está entrando. Ok. Começando, galera. Olha só. Esse paper, ele tem a temática ciência da dor na prática,
conectando a ciência básica da dor à clínica e a qualidade do cuidado em reabilitação musculoesquelética. Então, ele vai conectar a ciência básica, a ciência do laboratório com a nossa prática clínica. Então, vocês vão ver que não é algo engessado, tá? Eles falam algumas coisas ali extremamente interessantes do que o cientista é capaz e do que o clínico, a pessoa que está ali dentro da prática clínica é capaz também. Eu peguei essa frase aqui direto de dentro do paper que fala assim: a série Ciência da Dor na Prática ajudará os clínicos atuais e os futuros clínicos que trabalham com pacientes com dor musculoesquelética a descrever e discutir a dor de um ponto de vista da neurociência. Então, vocês vão ver que a neurociência hoje é tipo que o hype, né? Então, a galera, todo mundo quer saber sobre neurociência, só que a gente tem que ter alguns cuidados, e aqui no artigo ele mostra pra gente que cuidados são esses. O artigo ele vai começar assim: Pain is subjective experience. O que significa isso? Já viram que o meu inglês não é um dos melhores, né? Dor é uma experiência subjetiva. Isso corrobora com o primeiro ponto lá do artigo de 2020, que traz para a gente que dor é uma experiência pessoal. Ou seja, cada um vai ter a sua dor. Ou seja, nós somos especialistas na nossa própria dor. E é isso que a primeira frase desse paper mostra para a gente. A dor é uma experiência subjetiva e os pacientes que sentem essa dor são especialistas na sua própria experiência de dor. Ou seja, corrobora com o contexto, né, influenciado por fatores biopsicossociais ali. Ele continua, o paper vai continuando, ele traz para a gente algo sobre nossa excepção. Ele fala que a nossa excepção é o gatilho ideal para a dor aguda, e vocês vão entender isso quando a gente for falar sobre a neurociência, mais precisamente sobre transdução, transmissão e modulação. Por que a nossa excepção é o ideal, o gatilho ideal para a dor aguda? E essa nossa excepção, ela é diferente de dor, tá? A nossa excepção nós conseguimos estudar através de métodos complexos. Não, os cientistas. Então, eles conseguem estudar através de métodos complexos como é que ocorre uma transdução, quais receptores estão envolvidos com a parte química, com a parte mecânica, com a parte física, e eles conseguem nos mostrar isso através de estudos. Já nós, profissionais, nós devemos integrar essas informações do paciente na prática clínica e dessa ciência que os cientistas trazem para a gente. Para quê, Renan? Para oferecer uma prática baseada em evidências. Tá? Então, o artigo ele traz isso para a gente. Olha só o que ele fala. A nossa excepção é o gatilho ideal para a dor aguda. Só pode ser estudada por métodos complexos e os cientistas são especialistas nessa nossa excepção e na sua relação com fenômenos relacionados à dor. E os profissionais de saúde devem integrar informações do paciente e da ciência, oferecer uma prática baseada em evidência. Então, isso daqui está na primeira parte do artigo, tá? Continuando, o artigo ele traz para a gente aqui mais uma frase extremamente interessante, tá? Que é algo que eu já falei para vocês, mas ele traz aqui que os profissionais de saúde precisam do conhecimento e das habilidades para atuarem como especialistas que sintetizam informações de pacientes e da ciência, tá? Tanto da ciência básica quanto da ciência mais avançada, para fornecer uma prática baseada em evidência. Ou seja, nós atuamos como integrador de informações. Nós somos diferentes da galera que está dentro de laboratórios. Tá? A galera que está lá dentro de laboratórios, eles não conseguem ter algumas variáveis que nós, dentro da clínica, temos. Eles estão em um ambiente controlado. Eles controlam. Nós não. Nós estamos dentro de um ambiente descontrolado. Então, fica muito mais difícil da gente atuar, porque a gente tem que integrar o relato do paciente, a ciência básica e a ciência clínica, e tentar integrar tudo isso para
trabalhar com o nosso paciente com práticas baseadas na melhor evidência, tá? Deixa eu aceitar a galera que está entrando aqui. Gente, tudo bem até agora? Dá um ok aí. Sim. Ok. Show. Continuando. O artigo ele também traz uma indagação sobre a neurociência. Que indagação é essa? Ele pergunta no próprio paper assim: quais são os princípios das neurociências que informam os pacientes de saúde sobre a dor que os pacientes sentem? Ou seja, o que a neurociência nos ensina sobre por que e como as pessoas sentem dor? Ou sendo um pouquinho mais claro com vocês, essa pergunta diz assim, ó: quais conceitos realmente ajudam o clínico a entender a dor do paciente? E o próprio paper já responde essa pergunta. Ele fala assim: a resposta não é estática. Ou seja, o conhecimento sobre dor ele evolui constantemente. Não existe uma resposta definitiva para qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de avaliação sobre dor, tá? E isso vai exigir da gente, profissionais, uma atualização contínua, um pensamento mais crítico, não aquele pensamento bitolado em uma coisa só, e ter cautela com simplificações excessivas. O que que é isso? Às vezes a gente quer simplificar demais e acaba sendo superficial. E aí a gente até erra, às vezes, dando um diagnóstico que nem existe, como, por exemplo, a sensibilização central. Sensibilização central não é um diagnóstico, tá? Sensibilização central é um mecanismo que acontece em qualquer tipo de dor, tudo bem? E o artigo ele vai trazer isso para a gente também. Olha só, ele fala que, embora a ideia de educação em neurociência da dor exista há apenas 2 décadas, ou seja, essa educação em neurociência da dor existe há apenas 20 anos. O conceito de usar a ciência básica para fundamentar o raciocínio clínico está integrado ao manejo da dor musculoesquelética há anos. Só que antigamente a gente utilizava esse raciocínio clínico com base na anatomia e na biomecânica. Ou seja, se está errada a biomecânica, corrige que vai melhorar a dor. Se a anatomia está disfuncional, corrige que vai melhorar a dor. Só que hoje a gente está trazendo essa ideia da educação em neurociência da dor. Por isso que eu falei que a neurociência hoje é o hype, né, da gente tentar tratar tudo. Mas a gente não descarta também a anatomia e a biomecânica. E ele continua aqui: as metáforas são essenciais na educação da neurociência da dor. Quem me conhece, quem já teve aula comigo, sabe que existe uma aula que eu dou que só são metáforas. Como assim, Renan? Metáforas é você usar um tema complexo e transformar em algo da realidade, do dia a dia. Um exemplo é o nosso sistema de detecção de dor, desde lá do transdutor até chegar no cérebro, é um alarme. E aí eu posso usar um alarme de uma casa, um alarme de um carro, isso é uma metáfora, tá? Então fica mais fácil de eu mostrar para o paciente o que eu estou querendo falar, né? E aí o artigo ele complementa. No entanto, existem opiniões divergentes sobre o valor da educação em neurociência da dor, sugerindo que é importante que os clínicos compreendam os princípios científicos e sua relevância clínica, em vez de conceitos metafóricos. Ou seja, metáforas não substituem princípios científicos reais. Então, não deixem para aprender só com metáforas, senão nós vamos acabar sendo superficiais demais. Entendam também a parte científica, o microscópio lá, a parte microscópica do que acontece fisiologicamente, para a gente não ficar refém dessas metáforas. É importante usar com os pacientes, principalmente? Sim, mas nós somos profissionais. E eu sempre falo para a galera, a gente estudou 5 anos, 6, 7 com pós, para a gente realmente saber, né? E não ficar apenas sendo superficial. Uma coisa aqui que ele traz também é uma concepção errônea comum atribuível ao uso generalizado de metáforas sobre neurociência da dor
tem sido a tentativa de diagnosticar a sensibilização central. A gente sabe que sensibilização central não é um diagnóstico, é um mecanismo. Então, aí, às vezes, as pessoas veem que realmente a pessoa tem ali características de sensibilização central e já falam assim, você está sendo diagnosticado aqui agora com a síndrome da sensibilização central. Isso não existe, tá? E continua carecendo de suporte científico. Há uma necessidade urgente de mais educação sobre dor e ciências relacionadas, isso o paper fala. Ou seja, existe ali uma deficiência realmente importante na educação em dor e na formação de profissionais de saúde. A série vai concluir aqui, vai entrar nessa parte de conclusão, falando que essa série editorial visa fornecer neurociência básica para, primeiro, apoiar o raciocínio clínico. Então, é muito interessante que nós tenhamos raciocínio clínico, raciocinamos clinicamente para que tratamos os pacientes de forma mais adequada. 2, ajudar os clínicos a ter perspectivas úteis para validar a dor sentida e relatada pelos pacientes, mesmo na ausência de patologias, ou seja, dores nociplásticas, dores que não existem ali, causa aparente, para que nós não descredibilizamos os nossos pacientes e que a gente valide realmente essa dor que ele está sentindo. 3, declarar explicitamente as limitações da aplicação da neurociência na prática clínica, ou seja, juntar a ciência com a nossa prática clínica, que é a parte mais difícil. Às vezes a gente faz uma coisa, o resultado não dá o mesmo que deu nos artigos. E aí a gente para e pensa, caramba, isso daqui que é a realidade, isso aqui que é a prática clínica. Mas a gente tem que dar um jeito de juntar os dois. Já chegando no final do artigo, ele fala que os editoriais subsequentes se basearão nesses conceitos para explicar 3 descobertas científicas em sua relação com a dor musculoesquelética. Hoje a gente vai falar desses 3, não das 3 descobertas, mas a gente vai falar da neurociência, tá? O básico. E aí, depois de hoje, a gente vai falar sobre sensibilização periférica, central e modulação descendente da dor, tá? Esses princípios, eles são essenciais para a compreensão não apenas da hiperalgesia primária e secundária, mas também de quais mecanismos celulares, e aí a gente vai lá para a parte celular e vai mostrar para vocês de forma didática, provavelmente explicam o manejo clínico da dor, ou seja, entendendo esses aspectos celulares e moleculares, a gente consegue ter um raciocínio mais direcionado e explicativo e assertivo para tratar dores dos nossos pacientes. No final, ele traz uma sinopse, na qual ele fala assim, para entender a dor, os profissionais precisam de uma compreensão básica de neurociência. A série Ciência da Dor na Prática destina-se a clínicos e explica os principais elementos das ciências relacionadas à dor e o papel que desempenham na prática clínica, desde o raciocínio clínico até o tratamento. Então, essa série vai ser extremamente importante para a gente, tá? A galera que realmente tem interesse, fiquem aí com a gente, estudem, né? Porque a neurociência, ela vem para informar a prática clínica, como eu coloquei aqui, não engessá-la, não deixar paradinha ali, como às vezes a gente vê no modelo biomédico, né? E o clínico, ele vai precisar entender esses mecanismos, evitar rotular os nossos pacientes e usar a ciência para ampliar as nossas possibilidades terapêuticas dentro das práticas baseadas em evidências, tá? Para a gente tentar não limitar tanto o nosso paciente. Gente, tudo bem até aqui? Sim. Olha só, esse é o primeiro paper, tá? É uma página só. Eu indico fortemente a leitura, que é um paper de fácil e algo rápido ali que a gente consegue ler quando a gente está no intervalo do nosso trabalho ou de alguma tarefa que a gente esteja fazendo, tá? Então, leiam, tá? Porque a minha interpretação pode ser diferente da sua, pode ser que você entenda muito mais coisas do que eu entendi e até mesmo entenda mais do que eu li aqui para vocês. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa?
Vitor, Amanda, Christian. Tem alguém aí? Vai, Vitor, fala. Tô esperando o Vitor falar pra eu falar aqui. Vai falar não, é? Vou deixar meus comentários para mais na frente. Perfeito. Oh, Alguém tem uma pergunta sobre esse paper? Alguém tem uma indagação? Ainda não, né? não, acabei de chegar. Perfeito. Então, a gente vai passar para o próximo paper, que também é extremamente importante isso daqui. Esses próximos 2 papers são a base de tudo, tá? O meu primeiro foi só uma introdução. Agora que vem realmente as partes mais interessantes. Então, fiquem à vontade aí. Cadê a Amanda? Oi. Ótimo, Amanda. Pode começar. Para quem não sabe, essa é a Amanda, tá? Ela é Oi. aqui do consultório. E vai trazer aí de forma brilhante, porque ela apresentou ontem para mim, e tá sensacional a apresentação dela, tá? Então fiquem aí, que vai ser de grande importância para vocês também. Pode ir lá. Todo mundo consegue me ouvir bem? Tipo, Sim. tá. Para iniciar, né, é importante a gente compreender o que a gente chama de neurociência da dor. Então, a neurociência da dor, ela é um campo de estudo dedicado a entender como o sistema nervoso ele participa da experiência dolorosa. Então, isso inclui desde detecção de estímulos potencialmente nocivos até a forma como essa informação ela é transmitida, modulada e, por fim, né, percebida como a dor. Então, o artigo ele destaca que atualmente a neurociência ela constitui a base mais consistente para o estudo da dor, especialmente no contexto musculoesquelético, né? E isso acontece porque modelos explicativos que são baseados apenas em uma lesão tecidual, eles não conseguem justificar a complexidade que é observada na prática clínica. Então, em outras palavras, quando a gente fala de ciência da dor, a gente está se referindo ao estudo de como o sistema nervoso ele participa de todo o processo doloroso. E o artigo reforça, né, que a dor ela não pode ser compreendida apenas a partir do tecido lesionado. E na fisioterapia, essa compreensão ela é fundamental para avaliações mais complexas e intervenções mais eficazes. Pode passar. Tá passando o slide? Pode passar. Tá. Um ponto que é fundamental trazido pelo artigo, né, é a distinção entre a dor e a nocicepção. Então, embora esses termos eles sejam frequentemente utilizados ali como sinônimos, eles representam 2 fenômenos diferentes. Gostaria que vocês deixassem nos comentários também a opinião de o que vocês entendem sobre dor, o que vocês acham que é a dor, se vocês quiserem, né? Se não quiserem, tudo bem. Tá. A dor, ela vai ser definida como uma experiência sensorial ou emocional desagradável, associada ou semelhante a dano tecidual, associada ou semelhante a o dano tecidual real ou potencial. Então, ela vai se tratar de uma experiência subjetiva, consciente e também individual. Isso é muito importante. E ela pode ser influenciada por fatores emocionais, cognitivos, contextuais. Então, é por esse motivo que a dor, ela não pode ser medida objetivamente e não depende exclusivamente da presença de uma lesão tecidual. Já a nocicepção, ela corresponde a um processo fisiológico específico. Então, ela é definida ali como um processo neural de codificação de estímulos que são potencialmente nocivos. E esse processo, ele ocorre quando os receptores sensoriais que nós temos, os sensoriais especializados, que são os chamados nociceptores,
eles são ativados por estímulos de alta intensidade. Então, resumidamente, a nocicepção, ela descreve o que acontece no sistema nervoso, enquanto a dor, ela descreve a experiência consciente resultante desse processamento. E o artigo enfatiza, né, que apesar deles estarem relacionados, a dor e a nocicepção, elas são distintas ali. A ativação nociceptiva, ela pode resultar em dor, mas isso não acontece de uma forma obrigatória. Da mesma forma que a dor, ela não pode ser vivenciada, ela pode ser vivenciada mesmo na ausência de uma nocicepção ativa. Pode passar o slide. Aqui tem uma figura, né, que demonstra a nocicepção e a dor quando tem o estímulo nociceptivo e tem a sensação de dor. Aí tem a nocicepção, que pode acontecer sem a dor, ou seja, tem o estímulo nociceptivo, mas não tem a percepção de dor. E tem a dor sem a nocicepção, que é quando acontece, não tem um estímulo nociceptivo, não tem um estímulo químico, térmico, mas mesmo assim você sente a sensação de dor. E isso é muito importante na prática clínica, né? Porque nem sempre o seu paciente ele vai chegar com uma lesão tecidual que vai, digamos que, responder à dor que ele sente. E aí, existem exemplos claros, né? Existem tipos de dores que não têm uma sensibilização periférica. Então, se eu tenho uma sensibilização periférica, na parte periférica do meu corpo, eu não tenho nenhum tipo de lesão, né? Eu não tenho nenhum tipo de inflamação, nenhum tipo de estresse na parte periférica, e mesmo assim eu sinto dor, tá aqui o exemplo claro, ó, sem estímulo nociceptivo, mas que há presença de sensibilização ou de interpretação dolorosa aqui dentro do meu cérebro, tá? Então, muito bem dito que a Amanda falou e que o artigo traz aí pra gente. Pode continuar. Rapidinho, só tirar uma dúvida, posso? Não. Ana, o que seria um tipo de exemplo de que tem nocicepção, mas não tem dor, que a Amanda falou? Foi isso que eu entendi? Uma dor nociplástica, vamos dizer aí que uma dor nociplástica verdadeira, uma fibromialgia, não existe uma lesão ali, né? Não tem estímulos nociceptivos na região periférica, explicando o porquê que ela está sentindo aquela dor. Então, sem estímulo nociceptivo. Então, geralmente seria mais doenças ali centrais, né? Isso, exatamente. Certo, obrigado. Exatamente. Pode passar. Juliana levantou a mão. Quer falar, Juliana? Você quer acrescentar alguma coisa? Você tem uma dúvida para tirar? Ou foi sem querer? Pode ficar à vontade, Juliana. Ih, acho que foi sem querer. Pode continuar. Pode passar o slide, por favor. Estímulo e percepção. Outro ponto importante que também é abordado no artigo é a diferença, né, do estímulo e a percepção. Basicamente, o estímulo ele vai se referir à energia física que é aplicada ao organismo. Então, é algo ali que ele pode ser medido, que ele pode ser observado objetivamente, como, por exemplo, uma pressão mecânica ou uma variação de temperatura, frio, calor. E a percepção, por outro lado, ela corresponde à experiência consciente que é gerada a partir do processamento dessa informação pelo sistema nervoso. Então, isso reforça que o sistema nervoso, ele não vai atuar como um simples transmissor de sinal, mas como um sistema que é interpretativo e
que atribui significado aos estímulos que são recebidos, né, por ele. Os estímulos que são potencialmente nocivos, eles vão ser detectados ali pelos receptores especializados, que eu falei anteriormente, no caso, os nociceptores, que são os receptores sensoriais, né, de alto limiar. E esses nociceptores, eles são ativados principalmente por 3 tipos de estímulos, que são os mecânicos, térmicos e químicos. Pode passar. Aqui estão alguns exemplos de mecânico, como, por exemplo, pressão intensa, uma deformação sensorial, térmicos, temperaturas extremas, frio extremo, calor extremo, e o químico, que são substâncias inflamatórias ou irritantes. E é importante, né, lembrar que essas informações, elas são conduzidas principalmente por fibras nervosas de A delta e de tipo C, que elas diferem quanto a velocidade de condução e características do sinal. Acho que quem já teve aula com o Renan já ouviu falar bastante sobre essas fibras. E aí a gente vai para o primeiro passo do processo nociceptivo, que é a transdução. Aí está uma imagem mais didática, mais explicativa sobre os três principais estímulos, né? Pode passar. A transdução, ele vai ser o primeiro passo do processo nociceptivo. Então, ele, como eu falei, ele corresponde, né, à conversão de energia do estímulo nocivo, seja ele mecânico, químico ou em sinais elétricos no neurônio sensorial. Esse processo, ele ocorre nos nociceptores e ele vai envolver alterações, né, na permeabilidade da membrana neural, especialmente por meio da abertura de canais iônicos. Quando essas alterações elas atingem um limiar suficiente, ocorre a geração de um potencial de ação. Então, aqui, em processo ocorre nos nociceptores e envolve alterações de permeabilidade com potencial de ação. Além disso, a transdução ela também pode aumentar a excitabilidade neural, então ela pode contribuir para fenômenos como, por exemplo, a sensibilização periférica. Pode passar. Rapidinho. Então, basicamente, após a transdução, vai ocorrer a transmissão. Após a transdução, o sinal elétrico ele precisa ser conduzido até o sistema nervoso central, que vai caracterizar o que caracteriza, né, a transmissão. O potencial de ação que eu falei anteriormente, ele vai percorrer pelo axônio do neurônio sensorial até a medula espinhal, onde vai ocorrer, né, a comunicação sináptica no corno dorsal, no corno posterior. E a partir daí, a informação ela vai seguir ali pelas vias ascendentes até estruturas superiores do cérebro, como, por exemplo, o tálamo. E o artigo, ele enfatiza, né, que como esse processo ele envolve ali múltiplas células e sinapses, e não é uma simples comunicação simples e direta, ela tem várias etapas, ela tem várias fases. Não é um caminho reto, por exemplo, você me belisca e automaticamente o beliscão vai para o meu cérebro. Não, o artigo ele enfatiza bem como é importante cada etapa, né? O artigo ele também destaca, antes de eu falar sobre a modulação da dor, o artigo ele também destaca a importância dos mecanismos moleculares, né, na nocicepção, como, por exemplo, os canais iônicos, que dependem de voltagem, e eles são fundamentais para a geração e condução dos sinais nociceptivos.
E as alterações nesses canais, eles podem levar a quadros clínicos extremos, desde a ausência total de dor e até síndromes dolorosas intensas, né? O que evidencia a relevância desses mecanismos na experiência dolorosa. Também tem a participação das células da glia, que participam ativamente, né, da modulação da sinalização nociceptiva. Então, resumidamente, a dor ela não resulta apenas de uma atividade neuronal, mas de uma interação bem complexa entre diferentes tipos de células e tudo mais. Agora a gente vai falar sobre a modulação da dor. A modulação da dor, a modulação refere-se à capacidade do sistema nervoso de ampliar ou inibir sinais nociceptivos. Então, a modulação, ela refere-se, né, à capacidade do sistema nervoso de regular essa intensidade dos sinais nociceptivos, e ela pode ocorrer tanto no sentido de amplificação quanto de inibição desses sinais. E isso acontece em diferentes níveis ali do sistema nervoso. E esse mecanismo, ele é fisiológico e ele é necessário para a adaptação do organismo. Mas alterações nesse processo, eles podem contribuir para a persistência da dor. A modulação é um fenômeno fisiológico normal e está relacionada tanto à adaptação do organismo quanto com a sensibilização central. Ai, Amanda, eu não entendi nada do que tu falou agora, tu falou grego. Pode passar. Aqui tem basicamente um mapa mental muito estranho, né, que eu fiz, mas espero que dê para entender, que fala sobre, resumidamente, bem resumidamente mesmo, sobre cada etapa, né, como elas se interligam entre si, como elas são importantes. A transdução é o impulso nervoso que é recebido pelos nociceptores, e ele é transformado em potencial de ação. Transmissão. A transmissão é quando esse impulso que foi recebido na transdução, ele é conduzido até coluna posterior da medula espinal. Aí temos a modulação. A modulação, o impulso, ele é modulado, né, antes de chegar a níveis superiores do sistema nervoso central. E aí nós vamos ter a percepção, que é quando esse impulso ele vai ser percebido como dor. Então, como eu já enfatizei, o artigo também enfatiza bastante, não é só uma linha, ele vai participar de vários processos. Pode passar, acho que tem uma imagem falando sobre o caminho. Aqui, esse basicamente é um caminho mais visual, né, para vocês entenderem. A transdução, ele dá ali um exemplo de estímulo de temperatura, né, um estímulo térmico, como por exemplo fogo, transmissão até o cone posterior da medula, tálamo, projeções e a percepção. É bem legal isso. E aí tem o artigo, ele também reforça essas alterações sensoriais. Então, essas disfunções do sistema nervoso podem resultar em alterações como hiperalgesia. A hiperalgesia, se vocês forem trabalhar com dor, ela também vocês vão ver bastante pacientes com hiperalgesia, que é nada mais do que o aumento da resposta dolorosa. Então, basicamente, me corrija se eu estiver errada, mas basicamente você sente uma dor exacerbada do que realmente era a dor. Tô certo? Tá. Só para reforçar, que às vezes eu fico meio esquecida. E aí a gente tem a alodínia, que ela é uma dor desencadeada por estímulos não nocivos. Então, vamos supor que alguém passe digamos que um pincel em mim, e não é algo que normalmente eu vá sentir dor. Mas
a alodina ela vai fazer com que eu sinta dor por um estímulo que ele não é nocivo, um estímulo que não era para causar dor. Também é muito comum em pacientes, né? Temos a hipoestesia, que é o aumento da sensibilidade, né? Sensibilidade. Redução. Redução da sensibilidade. Confundi aqui rapidinho. E respondendo à pergunta que foi feita anteriormente, né? Do porquê a nocicepção ela é considerada o gatilho ideal para dor aguda, basicamente é porque porque ela basicamente funciona como um sistema de alarme biológico, de alta velocidade e precisão. Então, ele é projetado evolutivamente para proteger o corpo contra danos imediatos. E nós temos as implicações clínicas para a fisioterapia, né? Os autores do artigo, eles reconhecem limitações no conhecimento científico atual, né? Então, grande parte das evidências sobre a nocicepção em humanos, eles provêm de estudos realizados na pele, que limita uma extrapolação direta, né, para os tecidos profundos musculoesqueléticos. Além disso, o conhecimento apresentado, né, ele reflete o estado atual da ciência, ele pode ser atualizado com novos achados. E do ponto de vista clínico, o artigo ele reforça que a fisioterapia ela deve ir além do dano tecidual. Ela deve ir além do que você só está vendo ali, ou de exames. E esses conceitos eles são fundamentais para considerar a análise sensorial, reconhecer a subjetividade da dor e valorizar também o relato do paciente como elemento central da avaliação. Então, em conclusão, né, o artigo ele demonstra que a dor ela é um fenômeno complexo que não pode ser explicado só pela nocicepção ou pela presença de lesão tecidual. A experiência dolorosa ela resulta de uma interação entre estímulos físicos, processamento neural e uma percepção consciente. Então, compreender todos esses mecanismos, ele é essencial para uma prática fisioterapeuta mais eficaz, com mais precisão, ética e também baseada em evidências. No penúltimo slide eu coloquei sobre o artigo, né, caso vocês queiram um bizu sobre o artigo e tudo mais. E, em conclusão, é isso. Muito bom, Amanda, muito bom mesmo. Cara, tudo isso tá no artigo. Tudo que ela falou aí tá dentro do artigo. Bom dia, Renan. A Juliana não conseguiu perguntar, mas ela gostaria de saber se toda dor nociplástica pode ser considerada dor psicológica ou de sofrimento. Boa pergunta. Vamos lá. Bom, Dor psicológica, vamos dizer que o termo correto não é esse, né? Existem dores nociplásticas que não necessariamente vão trazer tanto sofrimento assim. Então, não é uma regra, né? Não é uma regra toda dor nociplástica ser associada com o sofrimento ali, né? Pode ter outras questões também envolvidas, não só o sofrimento, mas a maioria delas sim, né? Só corrigindo esse termo, né? Dor psicológica é um termo errôneo de ser utilizado porque vai remeter ou ela está inventando aquela dor, é algo da cabeça dela, ela não está sentindo de forma física, então não é válido, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com associar a dor nociplástica só a algo que cria ali, entendeu? Então tem outros fatores aí também envolvidos, não só a parte psicológica, tá bom? Gente, extremamente interessante esse artigo, tá? Basicamente, ele
exemplifica tudo que está aqui nessa imagem, ó, como a transdução, a transmissão e a modulação. E aí, como o primeiro artigo falou, é muito legal a gente aprender isso daqui com metáforas, né? Eu tenho uma aula só para explicar isso daqui com base em uma metáfora. Mas se a gente aprender só com base em metáfora, a gente fica muito superficial. E aí que esses artigos trazem as informações de forma detalhada. Por isso que é interessante vocês lerem também e tirarem suas próprias conclusões. Então, transdução, a transmissão, a modulação e a percepção são as fases ali da fisiologia da nocicepção e da dor, tá bom? A gente vai entrar agora com o terceiro artigo, que é o Vitor que vai apresentar, e esse artigo aqui, ele carece de um pouco de atenção, tá? Então, tentem prestar bastante atenção nesse artigo que o Vitor vai trazer aqui pra gente. Calma aí que eu vou abrir aqui. Alguma pergunta da galera aí do chat? Mais alguma? Não, ninguém? Ninguém? A apresentação é toda sua, tá? Tá. Primeiramente, bom dia, pessoal. Bom dia. Tá todo mundo me escutando bem? Sinalizem aí. Sim, Ó, esse artigo é a segunda parte do paper que a Amanda estava explicando, ou seja, é um paper de duas partes. Essa é a segunda parte. A Amanda e o Renan deram já uma boa explicação sobre como ocorre o processo de nocicepção. Então, eu não vou me ater tanto a essa explicação. Esse meu artigo, ele é um pouco mais minucioso, então ele aborda não só a questão da nocicepção, mas também questão de receptores específicos. Como é que ocorre o processo de transdução? Desde que o estímulo é interpretado, como ele é interpretado e quais são os potenciais de ação que podem ocorrer para que esse estímulo possa chegar até o cérebro. Então, caso tenha alguma dúvida durante a explicação, caso vocês queiram perguntar, não se atenham, tá? Pode mandar mensagem no chat, pode interromper para perguntar. Então, depois, quem quiser também ler os artigos, eu vou mandar esse slide lá no grupo. Fiquem à vontade, tá bom? Pode passar, Renan. Pode passar um slide. Beleza. O artigo, ele inicia com o que ele chama de modelo biomecânico, que o Renan mencionou no início. Ou seja, todos nós, como clínicos, né, como profissionais da saúde, em algum momento fomos ensinados a correr ou a correlacionar dor com algum dano estrutural, por exemplo. Então, a gente foi ensinado a procurar disfunções, ou seja, se eu sinto uma dor no meu ombro, se eu sinto uma dor na minha coluna, é porque tem algo errado, tem algum processo degenerativo e é por isso que eu estou sentindo dor. Então, esse é o modelo biomecânico que era introduzido antigamente. Entretanto, as evidências atuais, hoje, elas mostram que isso não é bem dessa forma, porque existem pessoas que sentem dor sem ter qualquer tipo de lesão degenerativa ou algo que explique a dor dela, bem como existem pessoas que têm lesões degenerativas, mas não sentem dor. Então, esse modelo que eles chamam de biomecânico, ele não é totalmente errado, só que isolado, ele é insuficiente para explicar a dor persistente. Aqui a gente está falando no caso de dor crônica. Existe sim, lesões que remetem à dor, mas isso não é via de regra, né? Então, a gente sabe que, por mais que eu tenha algum processo degenerativo ou alguma lesão, isso não remete diretamente à dor, tá bom? Então, isso que ele traz de um modelo biomecânico isolado, ele é insuficiente para explicar as condições dolorosas que existem hoje. Pode passar, Renan. Então, aqui a gente entra no conceito de neurociência, que neurociência é basicamente o estudo da dor e o estudo que veio para desvendar alguns enigmas. Então, o que é a neurociência? A neurociência da dor é o estudo do sistema nervoso, como ele detecta, processa, interpreta e modula
a dor. Então, a Amanda explicou com riqueza de detalhes como é que funciona o processo de transdução, transmissão, modulação e percepção da dor. Então, a neurociência ela vem justamente para isso, para responder alguns enigmas que a dor, da dor, né, tirar algumas dúvidas que se tem ao longo dos tempos. E ela vem com essa possibilidade muito forte de que a dor não precisa de um dano físico ou de uma patologia para existir. Então, ou seja, a neurociência traz a ideia de que a dor ela pode existir sem qualquer alteração ou qualquer tipo de patologia. Pode passar, Renan. E aqui a gente tem dois conceitos fundamentais sobre a neurociência da dor, que a Amanda e o Renan já explicaram muito bem, que nocicepção é totalmente diferente de dor, e que a dor é uma experiência emergente do sistema nervoso. Ou seja, então aqui eu já tenho dois pontos, de que nocicepção e dor são coisas distintas, e dor não é um sintoma, e sim uma experiência que advém do sistema nervoso. Então, já cai por terra o tabu de que dor é considerado um sintoma, por exemplo. Então, a gente já consegue ver, inclusive hoje, a dor crônica, no caso, já é considerada como patologia, tem CID, CID-11. Então, a dor não é um sintoma, é uma experiência emergente do sistema nervoso. Pode passar, Renan. E aqui a gente entra no conceito de nocicepção. Já foi bem abordado, mas rapidamente. Nocicepção é o processo de decodificação de estímulos, ou seja, ela vem primariamente como uma função protetora do organismo. Sendo assim, eu posso dizer que a dor, no caso, a dor aguda, ela é a falha da nocicepção como último recurso protetor. Então, a nocicepção, ela vem com esse estímulo de proteger o tecido contra algum dano tecidual. Por exemplo, quando eu meto a mão no fogo e eu sinto o calor, a minha tendência é tirar a mão para mim não queimar. Então, a gente caracteriza como a falha da nocicepção, a dor aguda como a falha da nocicepção, como último recurso protetor, no caso da dor aguda. Pode passar, Renan. E aí a gente entra no quesito de que a nocicepção não é dor. Isso aí já ficou bem estabelecido, já foi bem explicado. Porém, o artigo traz que a nocicepção é um excelente facilitador para que a gente venha a sentir dor. Ela não é o único mecanismo que faz a gente sentir dor, basicamente. Existem outros mecanismos envolvidos na percepção. Porém, a nocicepção é um excelente facilitador para que a gente venha sentir dor. Então, quando se fala em nocicepção e dor, são coisas distintas. Porém, a nocicepção facilita com que a gente venha experimentar dor. Só que aí a gente entra em um outro ponto, porém, em condições de dor crônica, que são dores persistentes, em muitos casos, não existe mais nocicepção para que o paciente sinta dor. E aqui a gente entra numa parte mais específica do artigo, e a gente vai falar sobre receptores e canais iônicos. Então, nessa parte aqui, quem tiver dúvida, vocês podem interromper, tá? E perguntar. Pode passar, Renan. Aqui eu coloquei apenas para vocês terem um vislumbre de como é que funciona o processo de transmissão que a Amanda falou. Então, você tem um receptor na periferia, que são as terminações nervosas livres, e vocês têm dois trajetos. A gente tem dois trajetos, no caso, que é o trajeto periférico e o trajeto central. O trajeto periférico das terminações nervosas livres até a medula, e o trajeto central da medula até o tálamo ou outros tratos. Então, das terminações nervosas livres, a gente tem o primeiro neurônio, que chega na medula. A partir do segundo, terceiro e os demais neurônios já são considerados o trajeto central. E aí a gente tem três principais tratos que podem conduzir estímulos nocivos, que é o trato espinotalâmico, o trato espinomesencefálico e o trato espinorreticular. Ou seja, o trato espinotalâmico, o trato que vai da medula ao tálamo, espinomesencefálico da medula ao mesencéfalo, e o espinorreticular da medula até a zona reticular. Então, basicamente, o estímulo nocivo ele percorre algum desse caminho até que ele chegue no cérebro para poder ser interpretado como dor. Pode passar, Renan.
Isso. Aí aqui tem a transdução, que a Amanda já falou muito bem. A gente tem os três tipos de mecanismo, os três tipos de transdução: transdução mecânica, transdução química e transdução térmica, que é a temperatura, e estímulos mecânicos e estímulos químicos. Pode passar, Renato. Resumidamente, como é que funciona, tá? Transdução química, o potencial de ação dela vem a partir de marcadores inflamatórios. Então, a gente chama isso aqui como o principal mediador de inflamação, por exemplo, de dores agudas. Você tem uma Ô, Vitor, lesão... Oi? só dar um adendo aqui para a galera, Pode ficar à vontade. prestar bem atenção nessa parte, porque aqui a gente aprofunda mais, né? A gente falou da transdução até agora de uma forma macroscópica, como é que ela funciona. Agora a gente vai entrar de uma forma microscópica, tá? Aqui nós conseguimos entender vários mecanismos de cronicidade da dor e também de tratamento da dor. Então, é interessante que agora nós prestamos bastante atenção para que a gente entenda realmente isso daqui. Pode ir lá, continuar. Ok. Beleza, então voltando, né? Transdução química, o que que ela é? Ela é mediada por marcadores inflamatórios, ou seja, é o principal potencial de ação causado pela dor aguda. Então, como é que funciona? Você tem uma entorse de tornozelo, por exemplo, ou qualquer tipo de condição de dor aguda. Então, você acaba acumulando muitos marcadores inflamatórios, aí que a gente pode ver algum, glutamato, bradicinina, dentre outros, e isso acaba gerando um potencial de ação que é interpretado como dor. Então, a gente vai aprofundar um pouco mais isso mais à frente, mas basicamente a transdução química ocorre mediada por marcadores inflamatórios que são liberados ali naqueles receptores, beleza? Pode passar. Transdução térmica. A transdução térmica é aquele famoso estímulo de retirada. Não necessariamente esse tipo de transdução chega até o teu sistema nervoso central, ao tálamo. Geralmente, ele faz uma espécie de arco reflexo. Ele chega à medula e volta com uma resposta muito rápida. Ou seja, mas como é que ele ocorre de verdade, né? Ocorre por uma despolarização do teu neurônio, do axônio. Então, você tem um potencial de ação, um estímulo nocivo, que acaba despolarizando a tua célula, e isso chega como um potencial muito rápido e, consequentemente, de resposta rápida também. Essa é a transdução térmica. Ela ocorre porque existe uma despolarização do teu neurônio, basicamente. Então, a gente vai aprofundar isso também um pouco mais à frente. Transdução mecânica, e aqui a gente entra em uma parte bem específica, como é que funciona a transmissão mecânica, né? Esse mecanismo ocorre principalmente nas terminações nervosas livres dos neurônios sensoriais periféricos, onde são localizados os canais iônicos mecanosensíveis, que é o que a gente chama de os canais piezoelétricos, que são canais específicos que detectam apenas estímulos mecânicos. Pode passar, Renan. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Conseguiram entender como é que funciona o mecanismo de transdução? Os três mecanismos de transdução? Tudo bem? Só recapitulando aqui, transdução química. Ela é mediada por estímulos químicos, no caso, marcadores inflamatórios. Transdução térmica, ela é mediada pela despolarização da minha membrana a partir de estímulos térmicos, tanto frio ou calor. E estímulos mecânicos, ela é mediada da mesma forma que a transdução térmica, porém por outros tipos de mecanoreceptores, no caso, por mecanoreceptores específicos, que são os piezoelétricos. Então, é basicamente isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá bom? Ok.
Beleza. Então é o seguinte, o artigo ali traz 2 pontos. Como é que o estímulo nocivo ele é interpretado e como é que esse potencial de ação é gerado? Ele traz o conceito de canais iônicos e de receptores. Basicamente, receptores são complexos proteicos, são proteínas que ficam na membrana das células. Então, elas facilitam, quando se juntam à molécula, elas facilitam a entrada, abrindo canais de íons, ou seja, eu tenho um receptor que ele se junta com a molécula, ele acaba abrindo um canal, e eu acabo ali facilitando diversos canais de íons de diferentes tipos de voltagem a entrar. Quando esses canais de íons fazem essa troca entre a membrana, eles acabam mudando o potencial de ação da membrana, ou seja, eles despolarizam a membrana e isso acaba gerando o que a gente chama de potencial de ação, que é o estímulo nocivo que pode ser interpretado como dor. Então, como ocorre de forma ampla, é basicamente isso. Então, como eu falei, os canais iônicos de piezoelétricos, né, são exclusivamente para forças mecânicas. Aí vocês podem me perguntar, mas por que nós, como fisioterapeutas, devemos nos aprofundar de como é que o mecanismo age no nosso sistema nervoso, como é que a gente interpreta a dor, já que a gente não, de certa forma, não é acostumado a lidar com isso diretamente. Justamente porque como o Renan falou, é indispensável que nós, como clínicos, que a gente saiba no modo amplo, né? Hoje a gente é muito acostumado com resumos, com simplificações, e acaba que a gente, simplificando muitas coisas, a gente acaba também dando um tratamento raso ao paciente. Então, mais na frente a gente vai ver que o artigo também aborda sobre os tratamentos farmacológicos, por isso ele fala de receptores. Então, é basicamente isso, tá? Canais iônicos e receptores. Receptores abrem portas para os canais iônicos fazerem essa troca de íons entre a célula, tá bom? Pode passar, Renan. E aqui é o exemplo do mecanismo, como é que funciona a despolarização da membrana. Então, aí vocês podem ver que existe o meio externo e o meio celular da célula, e acaba tendo um estímulo que abre os receptores e tem essa troca de íons, que é o que gera o potencial de ação. Basicamente é isso, que é o que a gente chama de despolarização. Pode passar. E aqui a gente entra num ponto que o artigo aborda, mas ele aborda rasamente, e a gente também vai abordar isso em outras aulas, conforme a gente for introduzindo os outros artigos, que é o fato de sensibilização. E isso explica o que a gente pega no consultório, e isso eu falo em termos de todos os tipos de paciente, que é o termo de sensibilização. O que é isso? No caso na transdução mecânica, apenas estímulos mecânicos extremamente intensos podem causar dor, ou seja, para me ativar os mecanoreceptores mais sensíveis, que são os piezoelétricos, eu preciso de estímulos muito fortes para que eu possa gerar um potencial de ação e para que eu possa sentir dor. Só que, aí o artigo coloca, no entanto, em estado de sensibilização, no caso do sistema nervoso periférico ou central, esse limiar de ativação ele reduz muito. Então, a partir daí, eu posso sentir dor por estímulos que naturalmente não deveriam me causar dor. Daí eu entro essa explicação mais minuciosa do que a Amanda falou, sobre hiperalgesia e aludínia. Hiperalgesia é quando eu tenho uma resposta dolorosa exacerbada a uma pressão que não deveria me causar aquela dor como está me causando. Então, isso é hiperalgesia, causada porque eu tenho uma sensibilização nos meus mecanoreceptores específicos de pressão que estão extremamente sensibilizados. E a gente já vai... Opa! Deixa eu tentar entender aqui, que eu acredito que seja uma dúvida também da galera. Então, a sensibilização de forma fisiológica
Se você coloca, por exemplo, uma pressão ou um estímulo exagerado, provavelmente você tem mais chance de sentir dor com esse estímulo. Exatamente. Porém, com a sequência ou com a sobrecarga desses estímulos, pode ser que essa região fique mais sensibilizada e precise de menos estímulos para ocasionar uma dor, é isso? É exatamente isso. É exatamente isso. Quando essa região fica mais sensibilizada, e a gente já vai entender como ocorre esse processo de sensibilização, para que a gente venha sentir mais dor, eu passo a sentir dor por estímulos baixos, de pressão baixa, que no caso a gente avalia com algômetro de pressão, a hiperalgesia. Então, a gente apenas com a pressão leve, o paciente já relata dor. E no caso da Ludínia, com estímulos que não deveriam me causar dor, eu passo a sentir dor. Então, basicamente é isso. Por uma hiperexcitabilidade do meu neurônio, seja ela central ou seja ela periférica, esse meu limiar de ativação ele acaba caindo bastante. Então, eu passo a sentir dor por pressões extremamente baixas ou que normalmente não deveriam desencadear a dor que está desencadeando. Pode passar um slide, Renan. Certo, certo. E aí o artigo ele traz a seguinte pergunta, né? Para o clínico, isso significa que a melhor resposta científica para a pergunta por que dói quando eu me movimento continua sendo sensibilização. Então, quando eu me movimento, então isso a gente escuta bastante, quando eu me movimento dói bastante, eu não consigo levantar o braço, é porque realmente aquele paciente tem uma lesão degenerativa no ombro que não permite ele levantar o ombro, ou porque aquela região está extremamente hipersensibilizada. Então, o artigo deixa isso bem abordado, que nesse caso, o problema não está necessariamente na carga que a gente aplica ao tecido, no caso, o movimento, mas a forma como o sistema nervoso interpreta a carga. Então, a gente vai abordar isso um pouco mais à frente, mas o conceito de sensibilização explica o porquê a dor pode ser percebida mesmo sem um estímulo nocivo que justifique ela. Então, a melhor resposta para a pergunta por que dói quando me movimento é porque determinada região está hipersensibilizada. Pode passar, Renan. Alguma dúvida aqui? Até agora? Tudo bem? Renan, Cris, Amanda? Beleza. Pode passar. E aqui a gente entra na parte dos receptores, né? Como é que acontece? E o artigo ele deixa bem claro uma coisa sobre os tratamentos fisioterapêuticos e sobre os tratamentos farmacológicos. Então, ele busca fazer esse conjugado de diferenciar. E ele usa os receptores para mostrar. Basicamente, a proposta do artigo é mostrar que, tanto com, mesmo sem medicamentos, sem tratamentos farmacológicos, eu posso estimular os mesmos receptores que os medicamentos estimulam. Então, ele traz 3 tipos de receptores. O primeiro é os inotrópicos, que são mais conhecidos como chave-fechadura. Esses aqui, deixando bem mais claro, são receptores de resposta rápida, ou seja, eles são extremamente específicos ao tipo de molécula. Então, aqui embaixo eu coloquei receptores opioides mu e kappa. São 2 tipos de receptores opioides que são de resposta rápida, ou seja, se eu tomo algum opioide, a molécula se junta a esse receptor e abre o canal iônico e gera essa troca de íons, que no caso é para o alívio da dor. Só que detalhe, aqui, por exemplo, a TENS, por si só, consegue estimular os mesmos receptores, porém de forma endógena. Então, aí embaixo vocês conseguem ver um receptor e uma molécula, a molécula é essa verdinha, que ela se encaixa perfeitamente nesse receptor. É exatamente assim que ocorre o processo de dor aguda. Vocês lembram lá na transdução química, onde se joga uma determinada carga de mediadores inflamatórios nas terminações nervosas livres,
É exatamente assim que elas acontecem. Cada molécula tem um receptor específico. Então, quando você tem um processo inflamatório, essas moléculas se juntam ao receptor específico e produzem o potencial de ação imediato. Por isso, geralmente em dor aguda, você vê uma resposta muito rápida dos medicamentos opioides para dor, os anti-inflamatórios, justamente porque eles usam esse mesmo mecanismo de chave e fechadura. Se encaixam e a resposta é extremamente imediata. Pode passar, Ana. E aqui a gente traz um exemplo clínico. Um paciente que entorse de tornozelo. Foi o que eu falei. Torceu o tornozelo, teve um processo inflamatório, mediadores inflamatórios que se ligaram àquele receptor específico e geraram o potencial de ação para ele sentir dor. Pode passar. Aí aqui a gente entra no segundo tipo de receptores, que são os metabotrópicos, ou receptores da proteína G. Esse aqui, eles são um pouco mais complexos, porque eles são intermediários. O que acontece? Quando você gera um potencial de ação a esses receptores, eles não abrem canais iônicos. Muito pelo contrário, eles estimulam reações dentro da célula. Então, esse tipo de receptor, quando recebe muito estímulo nocivo, é o responsável por sensibilizar a célula. Ele hiperexcita o neurônio. Então, é ele que ajuda no processo de sensibilização. Por exemplo, uma molécula se liga a ele e, em vez de ele abrir uma resposta rápida de um canal de íon, ele gera diferentes tipos de respostas bioquímicas dentro da tua célula. Então, isso acaba hiperexcitando o teu neurônio. E aí, pode passar, Renan? Por exemplo, um exemplo que eu trouxe foi de um paciente que sente dor lombar. Então, esse paciente, ele relata que ele acorda de manhã e ele começa a fazer essas coisas, ele passa muito tempo em pé e ele fica muito tempo sentado, e ele sente que essa dor vai aumentando, justamente por esse acúmulo de metabólicos, esse acúmulo de estímulos que ele joga sobre no caso, a musculatura lombar dele, que vai acumulando esse tipo de mecanismo que vai progredindo, excitando os neurônios dele e fazendo ele sentir dor. Então, a gente tem o termo de dor lombar inespecífica. Então, esse é o melhor argumento. Esses tipos de receptores que são os mediadores dela. Então, a literatura traz como esse receptor sendo mediador da dor crônica. Então, ele contribui para esse processo de cronificação, porque ele é o responsável por hiperexcitar determinada região. Pode passar, Renan. Calma aí, Victor. Deixa eu ver se eu entendi. Sim. Esse receptor, então, ele media por meio de alguns neurotransmissores ou substâncias? Substâncias. Substâncias pró-inflamatórias, no caso? Exatamente. Só que, no caso, ele não gera essas substâncias nas terminações nervosas livres como o outro receptor libera. Ele, quando a molécula de potência... Acumula. Isso, acumula. Ele gera outras respostas dentro da célula e acaba hiperexcitando o neurônio. Entendi. E aí a gente, levando para a prática clínica, ver que muitos pacientes, ao longo do dia, acabam acumulando muito, então, dentro das células, essas substâncias. E aí chega um momento que esses potenciais de ação se tornam tão intensos que aí sim o teu cérebro começa a perceber isso como dor. E aí o que o cérebro fala? Não, tem que mandar a dor para lá, porque se ele continuar fazendo isso, ele vai se lesionar. Então eu vou ajudá-lo de alguma forma. Porém, com o excesso, pode ser que haja uma mal adaptação desse sistema nervoso, fazendo com que a dor ela fique crônica, se cronifique. Exatamente. Isso, e com isso que o Renan falou, a gente entra no terceiro tipo de receptores. Pode passar, Renan. Que o artigo traz como receptores de tirosina quinase. Esses receptores aqui, em especial,
eu peço que vocês até deem uma atenção maior a eles, porque esses tipos de receptores, eles têm a capacidade de mudar a estrutura do neurônio. Então, eles são responsáveis por a neuroplasticidade do neurônio. Então, pensem assim, você está sendo submetido a diferentes tipos de estímulos nociceptivos, por exemplo, os causados da dor lombar, por exemplo, você está sendo submetido a uma carga grande, muito grande de estímulos nocivos, isso acaba modulando o teu neurônio a entender que todo estímulo que você está sentindo é nocivo. Então, você acaba adaptando o seu neurônio por meio desse receptor a sentir dor, é o que a gente chama de neuroplasticidade mal adaptativa. E é esse tipo de receptor que explica uma cronificação dolorosa. Ou seja, imagine que você está todo dia pegando uma carga muito intensa, você sente dor todos os dias. Vai chegar a um ponto que você não vai precisar mais de um potencial de ação para você, um potencial de ação grande para você sentir dor. Qualquer estímulo vai te causar dor porque o teu corpo está se moldando e se acostumando para entender que todo tipo de estímulo te causa dor. E é aqui que esses tipos de receptores entram, porque eles são um tipo de receptor que eles fazem o crescimento e conseguem mudar a plasticidade do neurônio. Então, esse receptor, não só na dor, mas também outros tipos de condições neurológicas, são eles que estimulam a neuroplasticidade. Então, quando a gente consegue estimular eles, a gente, consequentemente, estimula a neuroplasticidade. A dor crônica, gente, nada mais é do que a gente pode caracterizar como uma neuroplasticidade mal adaptativa, ou seja, da mesma forma que a gente consegue aprender a fazer algo novo, a gente aprende a sentir dor. No caso, um paciente neurológico, quando tem um AVC, tem uma neuroplasticidade para voltar a mexer um membro, a utilizar um membro, a dor funciona da mesma forma. A neuroplasticidade mal adaptativa, eu sinto dor, eu aprendo a sentir dor por esses muitos estímulos nocivos, e o tratamento condiz nisso, de eu readaptar o sistema nervoso. Pode falar, Renan. Mais uma pergunta que pode ser também uma dúvida da galera, se no artigo fala algo de como nós podemos estimular esse receptor a fazer o processo inverso. Sim. Então, por exemplo, há uma cronificação, já tem ali uma neuroplasticidade mal adaptativa, ruim. Há alguma forma que o artigo mostre para a gente? E aí eu sei que tem, mas eu queria que tu falasse. Tem sim. Eu até coloquei... estimula esse receptor. Beleza. Eu até coloquei no slide mais na frente, a gente vai falar também, mas basicamente, se você tem um processo de neuroplasticidade mal adaptativa, você acaba que o artigo traz, né, que os exercícios terapêuticos são muito benéficos, porque eles conseguem estimular esse receptor e, mais do que isso, ativar o controle inibitório. Então, com base nos exercícios terapêuticos aplicados de forma... Só que o artigo ele enfatiza o exercício terapêutico bem dosado e progressivo. Ele consegue readaptar esses receptores para que eles dessensibilizem essa questão da aferência, dessa neuroplasticidade mal adaptativa. Ou seja, com exercícios terapêuticos bem dosados e progressivos, a gente consegue readaptar o sistema nervoso a ficar menos sensível a estímulos nocivos. Basicamente, isso que o artigo traz. E aí, ele traz também as condutas ativas, né? Isso, exatamente. Bons hábitos, eles são imprescindíveis na relação em estímulo de receptores de tirosina quinase. A gente consegue diminuir esses neurotransmissores ali de fator de crescimento nervoso, que é o NGF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é o BDNF, né? Que a gente então consegue reduzir e retransformá-lo em algo assim normal do nosso corpo, novamente, né? Novo normal. Pode passar. Então, aqui eu trouxe um exemplo
de um paciente, por exemplo, um paciente que sente dor no ombro há vários anos. Por que que ele sente essa dor no ombro? Será que ele tem alguma lesão que explique isso? Ah, mas eu tinha bursite, mas depois de 6 anos, será que ainda existe um processo inflamatório naquela região? Então, a melhor explicação é isso. Ele passou por um processo de neuroplasticidade maladaptativa, ao qual ele ficou mais suscetível a entender outros estímulos como dolorosos. Basicamente isso. Pode passar, Renan. E aqui eu lanço uma pergunta para o pessoal. Queria que vocês pudessem participassem. Por que a maioria dos tratamentos prescritos são farmacológicos? Vocês conseguem me dar a opinião de vocês aí, Adriano, Amanda, Eliseu, Renan? Cara, eu posso dar uma resposta, mas não vai ser melhor, não. Não, pode ficar à vontade. A gente quer Porque saber a opinião de vocês. eu sou sincero, eu sou meio leigo ainda na parte de neurociência, principalmente na questão da dor. Só que, assim, os medicamentos, por serem químicos, né, eles são fármacos, eles têm uma resposta mais rápida, justamente enfim, pela parte química. Quando a gente ingere Sim, medicamento, tem certos locais que eles vão se conectar, mas a gente tem uma resposta mais rápida, querendo ou não. Só que justamente as pessoas, exatamente. às vezes, por não querem um processo mais demorado, como a reabilitação, preferem o medicamento, só que aí com o uso crônico disso vai enfraquecendo aí os receptores, né, dos fármacos, e depois que pioram, que geralmente procuram a reabilitação. Então, isso é um problema bem comum hoje em dia, eu acredito. Mais alguém tem uma opinião? Assim, concordo plenamente com o Adriano, né? O efeito rápido é um dos principais fatores para que os medicamentos eles sejam prescritos. E eu acredito que, assim, em certo momento é bom, mas tira a responsabilidade do teu próprio corpo de produzir algumas substâncias analgésicas, né? Alguns opioides endógenos ali, e faz com que tu fique cada vez mais, vou usar uma palavra bem leiga, fraco em relação a essas liberações, né? Eu acredito que Sim, já sei sim, isso. a prescrição de fármacos ela é adequada, mas a gente também tem que saber não exagerar, que é o que mais a gente vê, né? O exagero. Até porque a gente confunde com inflamação. Então, qualquer Ainda tipo mais de que dor. A A Júlia Juliana levantou a levantou a mão mão. aí, se ela quiser falar. Juliana, pode perguntar, Juliana. Agora consegui usar o microfone, professor. Ótimo, perfeito. Em relação a esse uso exacerbado de medicação, o que mais a gente vê, o exemplo mais comum, assim, que eu vejo, pelo menos, é os pacientes que têm dor lombar, e aí é a famosa beta-30. Ah, vou tomar uma medicação, vou passar 3 meses sem dor e depois vou tomar de novo, e aí isso vira um uso progressivo de uma medicação forte, e o paciente não procura um tratamento prolongado. Só aquele tratamento ali de curto prazo, porque o alívio vai ser imediato, digamos assim. Exato. E aí que vem a questão da cronificação, né? Quanto mais você traz um fármaco externo de forma artificial para o teu corpo, os fármacos que tem internos, eles falam assim, cara, eu não vou trabalhar, eu vou ficar aqui de boa, e aí vão perdendo o costume de ser liberados, e isso vai gerando mais cronicidade. Sem falar que existem outros malefícios dos corticoides, né? Como, por exemplo, a degeneração dos tendões. Então, os tendões eles vão ficando mais fracos com o uso de corticoide exagerado, né? Então, muitos pacientes vêm aqui com a gente com tendinopatia e tem esse histórico de uso contínuo de corticoides. Isso é extremamente ruim para o tratamento deles. Então, é basicamente isso que tu falou mesmo, a cronicidade de só tratar a causa, né? Eliseu, pode perguntar. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Agora me perdi ali a pergunta. Mas é baseado basicamente nisso daí que vocês falaram. Legal. Com relação a essa cronificação, né? Tipo assim, o que eu queria saber é com relação ao paciente que ele já tem esse hábito,
por exemplo, ele tem uma hérnia de disco e sofre de crises direto. E tem como é que é? E tem um medicamento que eles sempre tomam, por exemplo, como a amiga falou aí, o beta-30, por exemplo, e ele sente aquele alívio depois, só que aí ele, com o recorrer do tempo, ele sente de novo, só que não procura um fisioterapeuta e nem outro tipo de médico para tentar se tratar. Sim. Eu queria saber como que a gente faz aí nessa questão para, digamos, quebrar, digamos, essa crença de que somente o medicamento em si, né, que apesar de ele ser mais, ter um efeito mais rápido, só que é somente inibitório, ele não ajuda no procedimento ali da pessoa a melhorar de verdade. Queria saber como é que a gente faz para quebrar, digamos, esses paradigmas que as Ótimo, pessoas veem. ótimo. Pode Excelente começar. pergunta, Eliseu. Vai responder, Renan? Pode ficar à vontade. Não, pode começar, fica à vontade aí. Tá. Seguinte, Eliseu, é por isso que agora tu deu o gancho, né? Por isso que a gente fala isso tudo, porque, primeiro, você não pode falar do que você não domina, você não pode orientar alguém se você não conhece o assunto. Então, por isso que a gente estimula a nunca consumir um assunto, no caso da neurociência da dor, de forma resumida ou de forma rasa, porque com isso a gente consegue aplicar, no caso, a educação em dor ao paciente. Então, a gente fala, ó, você tem que tirar esse tipo de medicamento, porque isso não está te fazendo bem, explica os efeitos fisiológicos para esse paciente, usa a questão das metáforas para ele entender, e com a educação em dor você deixa bem claro a ele de como é que tem que proceder o tratamento dele. Muitas vezes esse tipo de paciente nunca teve uma orientação, ou muitas vezes o profissional que ele procurou jogou essa como a única opção que ele tinha. Então, nós, como profissionais da saúde, devemos sim dominar essa área para que a gente possa conversar de forma técnica com outros profissionais, até mesmo para, ó, será que esse tipo de medicação vai ajudar realmente o caso dele? Seria bom a gente rever. E também com o paciente, saber o que é aquele medicamento, ou o que aquilo está fazendo com o organismo do teu paciente. Por isso que eu trouxe essa questão dos receptores, dos canais iônicos, que é para a gente ter noção do quanto isso é importante na nossa prática clínica. Pode falar, Renan. Cara, perfeito. Falou tudo. Né? A gente deve ter a capacidade de realmente realizar uma boa educação em dor, em saúde, no caso, com os nossos pacientes. E como o Vitor bem enfatizou, e eu enfatizei também no início, nós não podemos ser superficiais, né? Nós temos que realmente estudar aprofundado, saber os mecanismos que acontecem microscopicamente dentro dos receptores, porque só de saber sobre esses 3 receptores aí, eu já sei identificar a causa de muitas dores dentro da minha prática clínica e de como proceder com esses pacientes, né? O porquê que um medicamento não está dando certo para um, mas para outro dá, o porquê porque o paciente sente dor há 6 anos e ali está mais sensibilizado depois disso. Então, a gente tem que ter a capacidade mesmo aprofundada de como acontecem esses mecanismos para a gente poder tratar esses pacientes e explicá-los de uma forma mais simples, tá? Não que a gente tenha que aprender de forma simples, porque senão a gente vai ser sempre raso, né? E a gente não vai entender alguns mecanismos que nós deveríamos entender. Essa pergunta foi extremamente bacana, Eliseu, porque nem sempre o medicamento também vai ser um vilão, ele também pode ajudar. Ele ajuda no nosso tratamento. Principalmente esses pacientes de dores nociplásticas, que estão muitos anos sentindo dores aí. Pode ser que sim, associado ao tratamento não farmacológico, traga uma melhora. Mas a gente também tem que educar esse paciente de que ele tem que desmamar esses medicamentos de forma progressiva, para que ele não use mais e dependa apenas de tratamentos não farmacológicos, entendeu? Entendi. Só dando mais uma opiniãozinha, por isso é importante a gente ter esse conhecimento, né, e passar esse conhecimento para o paciente, porque até mesmo o próprio sistema de saúde e os modelos biomédicos tradicionais, né, eles foram construídos com foco no controle do sintoma. Então, pelo fármaco se encaixar bem nesse modelo, ele é bem utilizado como intervenção direta, né?
pelo fato de ter resultado em curto prazo. Então, é por isso que é muito importante você entender e educar o seu paciente também em relação a isso, para ele não achar que o tratamento dele se resume a ele se entupir de remédio. Ótimo. Pode passar um slide, Renan. E a resposta para essa pergunta é basicamente a especificidade do tratamento farmacoterapêutico, né, da farmacoterapia. Essa é a razão pela qual é muito prescrita, pela sua especificidade, ou seja, lembra que eu falei de toda aquela questão dos receptores, dos canais de íons, foi justamente para chegar nessa parte, porque cada medicamento, ele age sobre um receptor específico. Aqui eu trouxe um guia de opioides, por exemplo, aqui a gente tem codeína, tramal e morfina, medicamentos que comumente a gente vê pacientes com dor usando. Então, são medicamentos opioides que se juntam àqueles receptores mu e kappa que eu mostrei lá no início. Então, a sua especificidade é o fator mais influente para que eles sejam prescritos. Ou seja, o profissional de saúde olha e vê, esse cara aí tá com dor, eu sei que tramal é muito bom para esse tipo de dor, então vou tacar tramal para ele. E não é errado quando, na hora certa, deve ser usado, entendeu? Por exemplo, o Renan falou sobre fármacos de ação central, que são usados para pacientes com dores crônicas. É errado? Não é errado, quando bem prescrito. O problema, no caso aqui dos opioides, é quando você começa a usar eles, eles também, quando eles fazem muito esse processo de chave-fechadura, eles acabam também hipersensibilizando e também gerando potenciais de ação para que tu comece a sentir dor. Sem falar na questão do vício e de que é algo que não é endógeno, é algo externo. Então, a longo prazo, pode vir a te causar prejuízos, mas o tratamento... Pode deixar aí, já. O tratamento farmacoterápico, ele é usado justamente pela sua especificidade. Para determinados tipos de patologia, tem um remédio. Só que aí a gente aprendeu lá no início que a dor nem sempre advém de uma patologia específica. Pode passar, Renan. E aqui o artigo traz uma parte bem legal, que aí a gente vai começar a entender um pouco mais do quanto entender minuciosamente as coisas é tão importante. Que a gente entra nas terapias não farmacológicas, que é, no nosso caso, que a gente oferece, ou pelo menos deveria oferecer, né? Ou seja, o estudo comprova que efeitos de terapias não farmacológicas são tão analgésicos quanto de fármacos potentes e com menor risco ao paciente. Então, com terapias não farmacológicas, vocês conseguem ativar aqueles mesmos receptores que a gente viu lá no início sem medicamento algum. Então, a gente viu esses receptores e agora a gente vai entender como é que a nossa profissão consegue estimular cada receptor desse. Pode passar, Renan. Aqui. E aqui eu trouxe um pequeno esboço, é claro que tem muito mais coisa, e quem puder estudar mais depois eu até indico, por exemplo, receptores inotrópicos, que foram os primeiros que a gente viu. E aqui eu dou o exemplo dos receptores mu e kappa, que são os receptores opioides. Então, tramal, morfina, tudo se ligam a ele. Porém, um tratamento não farmacológico muito eficaz para esse tipo de receptores é a própria TENS. A TENS de alta frequência promove a liberação de neurotransmissores inibitórios, né, nesse tipo de receptor, e de forma endógena. Então, com a TENS, eu consigo estimular o meu paciente a produzir esse tipo de molécula endógena que se liga ao receptor e promove, no caso, a produção de neurotransmissores. E aí eu tenho cada neurotransmissor, ou cada receptor tem seu neurotransmissor específico, né? Então, o TENS de alta frequência consegue estimular os mesmos receptores que opioides conseguem estimular.
por exemplo, receptores metabotróficos, que foi o segundo que a gente viu, que são aqueles intermediários que geram cascatas dentro da célula. Então, exercícios progressivos, terapia manual, também estimulam esse tipo de receptor, influenciam respostas metabólicas dentro das células. Então, por exemplo, fármacos de ação central também são usados para estimular esse tipo de receptor. E lá no consultório a gente já teve alguns casos que o paciente tomava medicação e alguns não param de tomar, eles continuam tomando, só que eles percebem assim, cara, eu percebi que a medicação começou a fazer mais efeito em mim. E, claro, ainda não é teoricamente, eu ainda não sentei para me estudar a fundo essa parte, mas pela questão das vias inibitórias da dor, o exercício, quando bem dosado e bem prescrito, e bem como outras técnicas, ele consegue estimular vias inibitórias semelhante ao que neuromoduladores fazem. Então, pode haver a interação do medicamento, quando bem dosado e usado da forma certa, com as nossas intervenções, de modo que até que o paciente realmente pare de usar a medicação. E aqui o último, que o Renan até perguntou no início, sobre os receptores de tirosina quinase, que são estratégias de educação e dor, um exercício progressivo bem dosado, então você vê que o exercício também aparece novamente, que ajudam nessa liberação de fatores neurotróficos, ou seja, nessa liberação, nesses estímulos que vão reformar o teu neurônio, que vão remodular essa neuroplasticidade para que você pare de sentir dor, né? Para, no caso, normalizar o processo de neuroplasticidade mal adaptativa. Então, aqui a gente tem a base do porquê que a gente usa terapias. Então, o porquê que a gente deu toda aquela introdução sobre receptores, canais iônicos, justamente por conta disso. Porque se um paciente chega no consultório e ele está sentindo dor há mais de 3 anos e ele continua tomando opioides, a gente sabe que tem alguma coisa errada aí e que ele precisa parar de tomar esses opioides. Mas se a gente não tem o conhecimento necessário para saber o que aquilo está fazendo com ele, igualmente a gente fica perdido na intervenção e a gente acaba dando um tratamento raso para o paciente. Passa aí, Renan, deixa eu ver se ainda tem mais algum. E é basicamente isso. A proposta que o artigo traz é essa. Diferentes terapias podem catalisar a mesma reação química, ou seja, não necessariamente eu preciso de fármacos para me ativar receptores da minha célula. Eu consigo ativar isso com terapias não farmacológicas e estimulando de forma endógena neurotransmissores biológicos. Então, essa foi a aula do segundo paper. Foi, né? Muito bom, Victor, muito bom mesmo. Parabéns pela tua apresentação. Eu queria te fazer uma pergunta. Fique à vontade. Inclusive, quem quiser fazer uma pergunta, pode ficar à vontade. Cara, que assunto maravilhoso, né? A gente consegue realmente entender o que estudar profundamente impacta dentro da nossa prática clínica. Victor, fora as imagens, e aí, para tirar a dúvida da galera também, fora as imagens que tu colocou aí, tem alguma coisa que não esteja nesse artigo que você colocou aí? Das imagens? Não, tirando as imagens, porque eu sei que essas imagens aí são nossas. Sim. Tem algo, Sim. Tem algo que não está no artigo que tu colocou aí? Que não está no artigo que eu coloquei aí? Não tem nada, não. Tudo está no artigo. Tá. Então, para vocês verem que esse artigo é ouro, né? O conteúdo é extremamente amplo, apesar de pequeno, minucioso, o artigo aborda muita coisa. Apesar do artigo ter 3 páginas, apenas 2 legíveis, né? Porque a terceira página é só referências, a gente consegue extrair tudo isso, né? São 28 slides aí. A gente ficou mais ou menos falando com o Vitor aí uns 50 minutos, a gente tinha um padrão de falar 15 minutos, mas eu já extrapolei o minutos, eu falei 25 minutos.
a Amanda também falou mais 20, o Vitor falou mais 50, mas eu entendo porque o do Vitor era realmente mais detalhado, então tinha que trazer todas essas informações mesmo. Galera, toda essa aula está gravada. Eu vou até clicar aqui para parar a gravação e já começar a salvar, porque demora um pouquinho. Deixa eu parar aqui. Pronto. Eu vou